Louvado seja Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos algo que o Senhor ministrou sim no meu coração, que se encontra em 1 Samuel 17, uma palavra bem conhecida para nós, e até mesmo os pequeninos já sabem até de cor essa palavra. Mas o Senhor quer nos trazer hoje algo bem lindo da parte dele, como sempre ele faz. E se eu fosse intitular essa palavra, eu colocaria assim: um menino e o seu chamado, com as armas certas. Eu e você temos um chamado para guerrear com as armas certas, porque o Senhor já disponibilizou essas armas para nós. Louvado seja Deus. E 1 Samuel 17, um verso que eu quero dar início, que é o 32, diz assim: E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Aleluia, louvado seja Deus. Ou seja, Davi estava dizendo para Saul: não te preocupas não, não fique com o coração angustiado não, não fique desesperado não, por causa de prova nenhuma, por causa de gigante nenhum, por causa de algum filisteu que tentou se levantar aí contra a tua vida, contra o exército, contra o povo de Deus, porque o teu servo, porque você se levantará para pelejar contra aquilo que o inimigo tem armado sobre as nossas vidas. Porque maior não somos nós, maior não somos o que nós queremos ser ou pensamos de entender. Maior é aquele que nos alistou, que nos chamou para uma grande obra, para uma guerra. Aleluia. E quando o Senhor ministrava essa palavra no meu coração, eu sempre dizia assim: Senhor, que palavra forte, Senhor. E o Senhor dizia: eu lhe alistei. Oh, glória. E quando o dono do exército alista alguém, oh, aleluia, esse alguém, com certeza, irá vencer. Não porque esse alguém tem força, não porque esse alguém pode, não porque esse alguém é alguma coisa, mas porque esse alguém é alistado no exército daquele que não perde batalha, daquele que não perde quando ele se levanta para guerrear algo sobre a minha vida e sobre a sua vida, é para vencer. E, consequentemente, quando nós temos um general, a qual é o nosso Deus, que guerreia por nossas causas, nós somos mais do que vencedores nele. Porque assim ele já nos diz na sua palavra, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E é por isso, irmãos, que o Senhor nos coloca sobre esta palavra hoje, dizendo para mim e para você, que eu e você temos um chamado, que eu e você temos algo para enfrentar, algo para guerrear, mas que se nós estivermos com as armas certas, se nós estivermos de posse com essas armas nas mãos, nós vamos vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o 41 do mesmo capítulo diz assim: o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi. E o que ele levava, o escudo, ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne a aves do céu e às bestas do campo. E Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti no nome do Senhor dos exércitos. Aleluia. O Deus dos exércitos de Israel, a quem
tu tens afrontado. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor ministrando ao meu coração que Davi foi muito afrontado. Que Davi, ele foi muito, como que a gente pode dizer, quando alguém nos afronta, quando alguém nos tira do sério, quando alguém quer que nós pelejemos ou lutemos contra esta pessoa, quando muitas vezes vem de favor ou vem de contra nós. E quando aqui nós vamos observar nessa passagem, nesses textos aqui onde eu li, nós vemos a afronta que que Golias faz a Davi. Nós vemos a forma que ele se utiliza, se manuseia, afrontando o servo do Deus vivo. Mas ele não sabe, ele não tem a percepção de quem era Davi. Porque aos olhos de Golias, Davi era um menininho. Aos olhos de Golias, Davi não podia nada. Aos olhos de Golias, Davi era só mais um. Mas enganava-se Golias, porque ele não entendia, oh, glória, a força que Davi tinha. Ele não entendia que mesmo sendo pequenininho, Davi ele não ia na força dele. Ele não era perceptível ao que Davi poderia fazer, porque ele não enxergava a força que Davi tinha. Davi era um menino, mas tinha o compreendimento. Davi era um menino, mas tinha o entendimento. Davi era um pequenininho, mas tinha o entendimento de quem era Deus, de quem a ele servia, em quem ele ia. Oh, aleluia! E isso me encheu o coração, porque muitas vezes nós nos achamos pequenininhos, muitas vezes nós percebemos que não temos força nenhuma, muitas vezes nós vemos e podemos entender que nós não somos um líder, que nós não somos alguém titulado, que nós não somos alguém que tenha um poder, que possa se relacionar, ou que possa isso, ou que possa aquilo. Mas, meus queridos, o que o Senhor ministrava no meu coração era que eu não me preocupasse com a minha pequenez, era que eu não me preocupasse porque não tinha força, era que eu não me preocupasse com aqueles que pelejam contra a minha vida ou contra mim, porque eu tenho um Deus que guerreia pela minha vida, você tem um Deus que batalha pela sua vida, aleluia. Ou por um acaso eu e você já podemos ouvir que o Deus que nós servimos perdeu alguma batalha? Nenhuma. Todas as batalhas que o nosso Deus se levanta para guerrear são vencidas, porque ele já venceu. E isso começou a encher o meu coração, porque de tantas as vezes que eu já ouvi ministrantes ministrando essa palavra, nunca ela ardeu tanto no meu coração, onde o Espírito Santo ministrava a mim dessa forma. Ei, querido, você tem um chamado. Ei, querida, você tem umas armas que o Senhor tem se disponibilizado para mim e para você guerrear contra os gigantes, contra os filisteus, contra os ataques do inferno que se levanta contra a nossa vida. E nós temos que tomar posse, nós temos que manusear dessas armas para que nós consigamos vencer as batalhas e as guerras que se levantam contra nós, ou contra os nossos, ou contra a nossa casa. Aleluia. E quando este afrontava a Davi, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele ainda dizia assim, hoje mesmo, aleluia. Eu vou voltar um pouquinho o versículo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Pois é, muitos pensam, aleluia, que nos afrontam, que nos tiram do sério, que nos derrotam, que diz que nós somos fraquinhos, mas não percebe que afronta o Deus que nós servimos. Não entende que nós temos um dono. Não percebe que nós temos alguém que guerreia por nós. O 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirarei a tua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com
espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na vossa mão. Aleluia! Eu não sei se os irmãos estão entendendo, mas o Senhor ministra para nós que todos saberão quem é o Deus a qual nós servimos. Que todos entenderão que nós temos um dono. Que todos vão perceber, não somente, que vão ver que nós temos alguém que cuida de nós, que nós temos alguém que peleja por nós, que nós temos alguém, aleluia, que cuida, mesmo quando nós estamos dormindo, mesmo quando nós estamos descansando, mesmo quando nós estamos de uma forma que não somos apercebidos das coisas que passam ao nosso redor. Eu acho isso muito lindo. É saber que quando nós estamos de mente descansada, no nosso sono profundo, nós temos alguém que não pisca, nós temos alguém que não dorme, nós temos alguém que não sai de perto, nós temos alguém que não fecha os seus olhos para mim e para a tua causa. Isso é muito lindo, queridos, porque a gente vai para o nosso leito, para nós dormirmos e alguém nos vela. Que coisa mais linda é saber que o meu marido não pode me velar, meus filhos não podem me velar. Mas eu tenho um Deus, eu tenho um dono que cuida de mim, independente dele, mesmo que eu durma, mesmo que eu descanse. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o mais lindo de tudo é que o Senhor começa a mostrar a mim e a você, de todo esse contexto, é que eu não preciso para vencer o gigante, para vencer as guerras, para vencer aquele que tem se levantado contra a minha vida, eu não preciso de uma espada empunhada. A espada que eu falo é da arma. Aleluia, louvado seja Deus. Eu não preciso de uma lança para lançar contra o meu inimigo. Eu não preciso me estender a uma guerra visível, física. Não, porque o Senhor, ele trata de nos deixar apostos, sim, como os soldados para guerrear, mas sem se utilizar dessas armas físicas, usando apenas as armas espirituais. Louvado seja Deus. E essas armas que o Senhor fala conosco, é dessas armas que o Senhor quer falar comigo e com você. É sobre essas armas que o Senhor diz que já estão disponíveis para que nós possamos vencer aquilo que tem tentado, porque não consegue e nem conseguirá. Tem tentado nos tirar do alvo. Aleluia. E quando eu comecei a olhar essa passagem, quando nós observamos, nós podemos entender que Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul, este era o homem já velho e adiantado de idade entre os homens. Foram-se 3 filhos mais velhos de Jessé, e ficaram lá com Saul na guerra. E eram os nomes de seus filhos, os 3, que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Aqui a palavra ela nos mostra quem era Davi. Era um menino, cuidando das ovelhas do seu pai, pastoreando aquelas ovelhas. Aleluia. Mas a palavra também nos diz que neste período, Davi, ele ia e vinha. Quando a gente vai estudar, quando a gente vai ler, observar, a gente, lendo por cima, a gente pensa que Davi foi só naquele dia deixar mantimento, deixar alimento para os seus irmãos. Não, mas Davi, ele tinha um trajeto de deixar alimento sempre para os irmãos. E todos os dias Davi via aquela peleja, todos os dias Davi observava tudo aquilo que estava acontecendo, olhava aquela guerra, olhava aquela afronta, observava aqueles filisteus, sabia que tinha aquele que estava tentando matar o exército de Deus vivo. Mas existe um dia. Foi glória. E isso foi muito lindo, porque o Senhor ministrava no meu coração: filha, existem as afrontas, existe o gigante, existem as guerras, existem as aflições, existem as pelejas, mas terá um dia que eu, o Senhor,
observarei a sua peleja, a sua causa, o seu gigante, a sua aflição, e me levantarei contra tudo isso e derrubarei tudo isso sobre a sua vida. Aleluia! Era isso que o Senhor ministrava no meu coração. Haverá sim dias difíceis, haverá sim pelejas, haverá sim coisas que tentam nos tirar do foco, tentam nos tirar do alvo que o Senhor tem entregado nas nossas mãos. Mas haverá um dia, irmãos, que o Senhor vai olhar para mim, para a tua causa. Haverá um dia, irmão, que o Senhor vai ver a nossa guerra. Haverá um dia, irmãos, que o Senhor se levantará em favor de mim e de você. Haverá um dia que ele disse, basta, acabou, eu extermino, eu lanço por terra. Aleluia, esta guerra, esta aflição. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele ali observando aquilo tudo, aleluia. Mesmo assim, ele fazia esse trajeto, irmãos. Ele não rejeitava o trajeto, ele não disse, a palavra não nos mostra, não nos conta que Davi retrucava, que Davi reclamava, que Davi resmungava, não. A palavra diz que ele ia deixar o alimento para os irmãos. Aleluia. A palavra diz que ele ia e fazia aquilo que o pai ordenava. Aleluia. No 17, e disse Jessé a Davi, seu filho, toma, peço-te que vá a teus irmãos um efa deste grão tostado de 10 pães e corre e vai levar até o arraial aos teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000 e visitarás teus irmãos e vê se eles lhe vão bem e tomarás o teu penhor. Aleluia. E estando Saul a eles, a todos os homens de Israel do Vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nesses mantimentos, nesses alimentos, onde Davi saía para entregar aos seus irmãos, aleluia, eu fico tentando imaginar, conjecturando, né? Como se diz, a gente fica imaginando o menino saindo para aquela peleja, indo àquele arraial, chegando lá, depositará, entregará, aleluia, algum dos mantimentos ao chefe, algum dos mantimentos ao que mandava, aleluia. E isso trouxe ao meu coração quantas coisas, irmãos, que nós estamos carregando, quantas coisas que nós estamos sobrecarregados, quantas coisas que nós temos colocado no nosso cesto, aleluia. O nosso cesto que eu quero trazer para nós é o nosso coração, deixando o nosso coração inchado, deixando o nosso coração pesado, deixando o nosso coração sofrido e não entregamos a quem é devido. Aleluia. Não estou falando que nós temos que entregar ao pastor, não estou dizendo que nós temos que entregar ao irmão, não. Eu estou falando ao qual o Senhor ministrava no meu coração, aquilo que você está carregando de pesado, como fardo, como o Senhor nos faz um convite, que nós podemos ir a Ele, do jeito que nós estivermos, e entregar tudo a Ele, porque é uma troca. O meu e o seu é pesado, mas o dele é leve. Aleluia. O fardo, muitas vezes, se torna tão pesado que nós não conseguimos nem compartilhar. Mas nós conseguimos entregar àquele que se faz leve o fardo pesado que eu e você carregamos. Aleluia, louvado seja Deus. No 20, no descorrer dos versos, diz assim: Davi, então, se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda e carregou-se, aleluia, e partiu. Oh, coisa linda, Jesus. Quando a gente começa a observar entre linhas o que o Senhor quer dizer para mim e para você, a palavra diz assim: ei, Davi se levantou. Davi não questionou, Davi se levantou, Davi se organizou, aleluia, deixou as ovelhas sendo observada por um guarda, carregou-se aqui, se organizou, deixou tudo direitinho, aleluia, e partiu. Irmãos, eu fico imaginando, às vezes que Davi já tinha percebido naquele arraial que estava acontecendo, se fosse qualquer outra pessoa, não queria mais voltar naquele lugar. Se fosse qualquer pessoa, não iria mais ali, porque ali só existia guerreiros. Ali existia dois
uma guerra travada entre dois exércitos. E ele, como um menino, não tinha por que ele querer estar ali, porque eu acredito que Davi era curioso. A palavra mesmo vai dizer, porque ele foi observando, ele foi querendo entender, ele foi perguntando. Aleluia. E todos os dias, eu fico conjecturando, Davi indo àquele lugar. Ele poderia não querer ir, porque é assim que muitas vezes nós reagimos. Quando nós vamos e observamos uma batalha, uma guerra, algo que nós pensamos que não vamos conseguir, nós desistimos. Nós não queremos enfrentar, nós não queremos partir, nós não queremos acordar cedo, nós não queremos carregar nenhum fardo, nenhum peso. Aleluia. Nós queremos tudo fácil, nós queremos que o Senhor já organize, já prepare, já desfaleça, já chegue destruindo aquilo que tem nos afrontado. E muitas vezes, meus queridos, nós temos que tomar essa posição. Muitas vezes é necessário carregar alguma coisa pesada. Muitas vezes é necessário carregar aquilo que tem nos causado sofrimento. Muitas vezes é necessário estarmos não de posse, porque aquilo que não é nosso, aleluia, o Senhor lança por terra, o Senhor toma de conta. Louvado seja Deus. Mas o que eu quero dizer é que algumas bagagens que nós carregamos, algumas estão pesadas, outras estão cheias de sofrimento, outras estão cheias de tantas coisas, o Senhor toma de conta. E aqui a palavra ela vai nos dizendo que, mesmo assim, carregado de algumas coisas, aí você pode dizer assim, mas irmã, Davi levava queijo, Davi levava pão, Davi levava alimento. Ei, queridos, nós não temos noção do peso que ele carregava, nós não temos noção de como era feito esse trajeto, nós não temos noção de como Davi se disponibilizava para ir. Eu não sei se Davi carregava tudo isso cansado, se quando chegava lá estava sofrido. Aleluia. Mas mesmo assim, a palavra nos diz que Davi partiu. Aleluia. Como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros. Quando já o arraial saía em ordem de batalha. E a gritos chamavam a peleja. Meu Deus do céu, isso é muito forte, porque eu fico pensando, aquele menino observando essa guerra todinha, porque quando a gente é disposta, para nós não, proporcionado alguma guerra, a tendência é de nós corrermos, é de nós não querermos. Mas aqui a palavra diz que Davi partiu, aleluia. E os filisteus e os israelitas se puseram em ordem, na fileira contra fileira, aleluia. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu a batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se eles estavam bem. Olha aí a coragem de Davi. Olha aí o que foi que Davi fez. Davi não correu para retroceder, não. Davi partiu. Davi foi. Davi chegou ali e observou os dois exércitos em fila para que se houvesse o confronto. Mas mesmo assim, ele pegou aquela carga, ele entregou na mão do homem que era o guarda, que era aquele que deveria guardar as cargas. Vocês estão entendendo que o Espírito Santo está ministrando? Ele é aquele que guarda, que toma de conta, que segura, que leva, que peleja todas as nossas cargas. Ele é o guarda de Israel. Ele é aquele que toma conta da minha, da tua vida, irmãos. Aleluia. Aí a palavra diz que Davi, chegando lá, ainda pergunta. Glória. Oh, aleluia. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem, guerreiro, cujo nome era Golias. Pois é, existem alguns Golias que se levantam contra as nossas vidas. Existem alguns Golias que querem nos afrontar, não, que nos afrontam. Existem alguns Golias que querem nos tirar o foco. Existem alguns Golias que querem vencer. Existem alguns Golias que querem derrubar nós. Existem alguns Golias que querem nos tirar de cena. Aleluia. Mas a palavra ela já vem nos dizendo que nós devemos observar o que é que o Senhor nos diz. Porque o Senhor, nesta palavra aqui, quando ele ministrava o meu coração,
Quando o pai de Davi ordenava para que Davi fosse, Davi foi. Davi levantou. Davi chegou lá e observou. Davi, além de observar, ainda fez perguntas. Aleluia. Mas aí ele observou este guerreiro que se chama Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras. E Davi as ouviu. Aleluia. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugia diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que ferir o rei enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha e fará isenta de impostos a casa do seu pai. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é? Pois este incircunciso filisteu, para afrontar o Deus do exército. E o povo lhe tornou a falar, conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aquele homem, acendeu-se uma ira de Eliabe contra Davi. E disse: Por que disseste isto aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura, não há razão para tudo isso. E desviou-se dele para o outro lado e falou conforme aquela palavra. Aleluia. Aí aqui eu chego no verso que eu dei início. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, o teu servo, porque eu irei à peleja contra esse filisteu. Aleluia, louvado seja Deus. A gente começa a observar que nesses versos onde eu li, Davi ele começa a entender e a querer saber o que estava acontecendo. Porque nós não podemos entrar num campo de batalha, irmãos. Nós não podemos guerrear contra aquele que se levanta contra nós sem nós sabermos com quem estamos guerreando, com quem estamos lutando. Até porque nós sabemos que as armas espirituais estão dispostas para nós. Sabemos que pelejamos não contra a carne, não contra a sangue, mas contra as hostes celestiais do inferno. Aleluia. Nós já conhecemos o inimigo das nossas almas, porque é o inimigo do nosso Deus, consequentemente é nosso inimigo também. Nós já temos esse discernimento, nós já temos esse entendimento. Mas aqui Davi se propunha a entender, a saber o porquê que teria que guerrear. E muitas vezes nós, observando esta palavra, nós vamos dar entendimento a ela que Davi, ele tinha entendimento de saber quem era Deus. Ele tinha entendimento de saber quem era que estava com ele para que ele fosse aquela batalha. Louvado seja o nome do Senhor. E mesmo assim, Eliabe, seu irmão, ainda se irou-se contra Davi. Mesmo assim, quando nós estamos numa peleja, mesmo assim, quando nós estamos guerreando alguma coisa, vamos enfrentar não somente as armas espirituais do inferno, mas também aqueles que não nos ajudam na peleja, que não nos ajudam na guerra, que querem ver nós desfalecer, que querem ver nós morrer, mas maior é o nosso Deus. Forte, maior do que qualquer batalha, forte, maior do que qualquer guerra. Louvado seja o nome do Senhor. E, consequentemente, Davi vai ao Filisteus e pergunta por que é que ele está afrontando Deus vivo. Oh, glória. E diz para ele que hoje mesmo o Senhor entregará na minha mão. Aleluia, louvado seja Deus. Ferir-te-ei e te tirarei a cabeça. Aleluia. Irmãos, que coisa linda. É você ter uma concepção, é você ter um entendimento, é você observar não somente, mas você ter uma convicção que você vai à guerra, que você vai à luta, sabendo que existe alguém que vai à sua frente, que vai guerreando por você, que vai lutando por você. Em 2 Crônicas, capítulo 20, a gente vê que naquela guerra de Josafá, louvado seja Deus, no 17, diz assim: nessa peleja não tereis que pelejar. Parai e vede o grande livramento. Sabe por quê, queridos?
porque, consequentemente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, no verso 18 de 2 Crônicas, diz assim, ó, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, o adoraram, e se levantou-se alguns levitas dos filhos de coatitas e dos filhos de coraitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com vozes muito altas. Irmãos, a palavra diz para mim e para você, o Espírito Santo ministra no meu e teu coração, que eles se prostraram e eles adoraram o Deus de Israel, o Deus vivo, se levantaram e louvaram. Olha aí as armas. Olha aí o que Deus está mostrando para mim e para você. Olha aí o que Deus está ministrando ao meu teu coração. Louvado seja Deus. Se prostre, aleluia. Adore, louvado seja Deus. Se levante e louve. Tá? Na peleja, adore, louvado seja Deus. Primeiro, perdão. Se está na peleja, se prostre, aleluia. Adora, aleluia. Levanta-te e louva. Oh, glória. É assim que nós conseguiremos derrotar os gigantes que se levantarão ou que estão querendo ficar de pé. Aleluia. Mas não ficarão, porque nós temos alguém, o Deus Todo-Poderoso, aquele que chamou eu e você, aleluia, aquele que constituiu eu e você por nação eleita, aquele que disse que eu e você éramos filhos de cordeiros, aleluia, aquele que está observando tudo, porque os olhos do Senhor são patentes a todos, a tudo que acontece, louvado seja Deus. Aí ele diz para mim e para você, nessa peleja não tereis que pelejar, aleluia, se prostra, adora, levanta-te e louva, porque tu verás o grande livramento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essas são as armas. Não somente elas, existem muitas que o Senhor tem se disponibilizado, o Senhor tem entregado nas nossas mãos, mas essas são, para mim, acredito, que são as principais. É se prostrar, é se humilhar, é dizer que eu não posso, mas eu tenho alguém que pode. É que eu não sei, mas eu tenho alguém que sei. É que eu não vou, mas eu tenho alguém que vai à minha frente. Oh, aleluia. É de adorar a quem é digno, a quem é merecedor de glória, louvor e adoração. E, ao mesmo tempo, é se levantar e dizer assim, Senhor, estou alistada, pois eis-me aqui. Aleluia. E é louvar adorando a este Deus tão poderoso que guerreia por mim e por você, pela mim e pela sua causa. Louvado seja o nome do Senhor. É privilégio de poucos, mesmo com algumas deficiências, irmãos, mesmo com algumas carências, como Davi tinha. Davi era o menor, Davi era o pequenininho, Davi era um pastor de ovelhas que nem dele era do seu pai. Aleluia. Mas mesmo assim, Davi se levantou, mesmo assim Davi foi, mesmo assim Davi enfrentou, mesmo assim Davi conseguiu, não foi com espada física, aleluia, não foi com a força do braço dele, por mais que ele tenha se utilizado do braço, mas se não fosse o Senhor, oh aleluia, aquele gigante não teria sido morto por uma pedra e por uma baladeira, como nós dizemos nos dias de hoje. E assim o Golias foi derrubado. E assim como nós sabemos, então, consequentemente, Davi tirou a cabeça de Golias. E ali todos puderam observar o que tinha acontecido. Ali todos puderam entender quem era o Deus de Davi. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor ministra para o meu teu coração. Aguenta só mais um pouquinho. Aleluia. Aguenta só mais um pouquinho. A peleja pode estar grande. O gigante pode estar querendo ficar erguido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor é quem derruba. O Senhor é quem abate. O Senhor é quem tira de cena. O Senhor é quem repreende. O Senhor é quem lança por terra. O Senhor é quem fecha a porta. O Senhor é aquele que nos dá a vitória.
independente de. É o Senhor que faz todas as coisas por mim e por você. Não existe, aleluia, gigante maior do que o nosso Deus. Não existe causa maior do que este Deus dos exércitos que guerreia pela mim e pela tua causa. Não existe algo, alguém, circunstância, situação, pessoas. Não existe, queridos, maior do que o nosso Deus. O nosso Deus é soberano. O nosso Deus é um Deus que tem velado a minha e a sua vida. O nosso Deus é aquele que tem dado oportunidade a mim e a você a vencer as nossas guerras. Não porque nós somos bons, mas porque Ele escolheu eu e você como vencedores. Aleluia. Nós somos mais do que vencedores. E há causas, queridos, e há gigantes que nós não podemos fazer nada. É o Senhor, tão somente o Senhor, que entrará na peleja, guerreará por nós e abaterá aquele que tem se levantado contra mim e contra a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Glória a Deus. E para que eu possa terminar, aleluia. Quero ler só mais um verso. Aleluia. Jesus Cristo, ele colocou à disposição de nós algumas armas, talvez as mais poderosas do universo, pois a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, e sim contra os inimigos espirituais, que só podem ser vencidos com armas espirituais. Nós não vamos vencer, nós não vamos conseguir se quisermos lutar com o nosso braço, com o nosso teto a teto, com a nossa visibilidade normal, física. Nós só conseguiremos vencer com as armas do Senhor. Nós só conseguiremos abater aquilo que tem afrontado a nós, aquilo que tem se levantado contra nós, com a força do Senhor, na força do Senhor. Aleluia. Ao recusar algumas armas, ou seja, ao recusar as armas de Saul e preferir usar as armas próprias, aleluia, as armas de um pastor, oh glória. Davi nos ensina que as armas mais eficazes são aquelas que Deus já nos deu. Aleluia. Deus já deu armas a mim e a você. Deus já colocou nas minhas e nas tuas mãos. Nós temos que aprender a manuseá-las. Para cada um, Deus entregará um tipo de ferramenta. Não adianta eu ou algumas outras pessoas querer usar as armas dos outros. Aleluia. Porque se Deus deu a Pedro algumas ferramentas, Paulo não pode usar as ferramentas de Pedro. Paulo usará as dele. Aleluia. Cada um deve saber como manusear bem essas ferramentas que Deus nos deu. As ferramentas que Deus deu a Davi, aleluia, mas sabia usar eram as ferramentas de um pastor. Mas mesmo assim, a atitude de Davi levou ele à vitória. Louvado seja Deus. Eu quero finalizar aqui.